Gênesis capítulo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para o Negebe, levando sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Nas suas jornadas subiu do Negebe para Betel, até o lugar onde outrora estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar, que dantes ali fizera, e ali invocou Abrão o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. Ora, a terra não podia sustentá-los, para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. Pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão, e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Disse, pois, Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. Então Ló levantou os olhos, e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu para o oriente, assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar-te, e a tua descendência, para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a darei a ti. Então mudou Abrão as suas tendas, e foi habitar junto dos carvalhos de Manre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 14. Aconteceu nos dias de Arrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, está Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Por isso, ao 14º ano veio Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, e feriram aos refães em Asterote Canaim, aos Zuzins em On, aos Emins em Savec-Iriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até o Parã, que está junto ao deserto. Depois voltaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também dos amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, está Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Arrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, então, todos os bens de Sodoma e de Gomorra com todo o seu mantimento, e se foram. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. Então veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Ora, este habitava junto dos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, estes eram aliados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, levou os seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu os reis até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele e seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Assim tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abrão voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Ora, Melquisedeque, rei de Salém,
trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a minhas pessoas, e os bens toma-os para ti. Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: Levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: Eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os mancebos comeram, e a parte que toca aos homens a Ner, Escol e Manre, que foram comigo, que estes tomem a sua parte. Gênesis capítulo 15. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abrão: Ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me tens dado filhos, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora, e disse: Olha agora para o céu, e conta as estrelas, se as podes contar, e acrescentou-lhe: Assim será a tua descendência. E creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra em herança. Ao que lhe perguntou Abrão: Ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, pois, lhe trouxe todos estes animais, partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. Ora, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e eis que lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abrão: Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para teus pais, em boa velhice serás sepultado. Na 4ª geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Quando o sol já estava posto, e era escuro, eis um fogo fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abrão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o Quineu, o Quenizeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Perizeu, os Refães, o Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu e o Jebuseu,